Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Windes Ferreira, PhD no canal Educação Inclusiva. Esse canal é para você, professor e professor, gestora e gestor, e todos aqueles profissionais, famílias também, que de alguma forma, direta ou indiretamente, têm interesse na promoção da inclusão escolar. E também de melhorar a escola para todas as crianças. E é isso que eu tenho abordado aqui sistematicamente. Bem, o tema de hoje é diferenciação curricular. Você já ouviu falar em diferenciação curricular? Pois bem, esse é um tema que não pegou no Brasil. Esse conceito não é explorado, estudado, aprofundado no Brasil. E ele é o que fundamenta exatamente o modelo social e curricular da deficiência. Então, veja, é complicado. Agora mesmo as pessoas estão falando muito em planejamento educacional individualizado. Inclusive, eu fiz uma breve busca na internet e vi assim muitas coisas que estão rolando. Complexo, muito complexo, porque embora pareça uma proposta interessante, ela foi extremamente burocratizada e complexificada. A gente pode, sim, não fazer um planejamento individual olhando apenas para as crianças, jovens ou adultos que têm algum tipo de necessidade educacional. Lembra, nada de especial, necessidade educacional, quando a gente está falando de educação inclusiva. Mas a gente pode sim construir um planejamento para a sala de aula, envolvendo inúmeros elementos relevantes que são didático e pedagógico. E é isso que a gente precisa aprender a fazer para poder criar uma sala de aula que de fato seja inclusiva para todas as crianças. Porque você sabe que inclusão também tem a ver com impedimentos, como está lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, esse termo, ou barreiras que são temporárias. Vamos lembrar um pouquinho o que é o currículo, né? O currículo é tudo que é ensinado na sala de aula, tudo que é aprendido na sala de aula, como é ensinado, como é avaliado, os recursos que são utilizados, mas também e principalmente quem são essas crianças, esses jovens e esses adultos que compõem aquela, vamos chamar de comunidade de aprendizagem na sala de aula, ok? Então, para você poder pensar em diferenciar o currículo, a primeira coisa que você precisa saber como você ensina, lembra? Eu falei sobre isso recentemente nos vídeos sobre estilo e ritmo de aprendizagem. Se você não assistiu, vai lá assistir. Como você ensina? Qual que é o seu estilo para ensinar? Qual que é o seu ritmo para ensinar? E também qual que é seu estilo e seu ritmo para aprender? Porque se você não souber isso, você não tem como conhecer a sua turma em termos de estilos e ritmos de aprendizagem distintos, ou seja, para cada criança, jovem ou adulto, ou para cada grupo de pessoas dentro da sua classe. Além disso, você precisa conhecer os seus estudantes individualmente. Num outro vídeo, eu vou ensinar você a fazer o que nós chamamos, na diferenciação curricular, de mapa da sala de aula. Você vai montar um mapa. É uma coisa simples de fazer, não exige prática, não é burocrático, é simplesmente uma estrutura que você produz rapidamente e que você vai preenchendo conforme você vai trabalhando na sua turma, na sua sala de aula. Bem, então você precisa conhecer, se você quer diferenciar o currículo, você precisa conhecer cada estudante da sua sala de aula. Você faz um mapa. E depois você vai fazer o quê? Paralelamente, você vai construindo um dossiê. Eu já falei disso também. Um dossiê, o que significa isso? Significa talvez uma caixa de sapato, uma série de fichinhas, talvez um caderno, cada folha para um estudante, ou cada duas folhas para um estudante ou uma estudante, onde você vai registrando, quando for o caso, não é todos os dias, mas quando for o caso, alguns elementos que vão te ajudar a fazer
a preparar e diferenciar o seu currículo, ok? Então, nós não podemos prescindir dessas informações quando a gente fala de currículo. Vou repetir? A gente fala de como se ensina, como se aprende, como é o ensino, como é o processo de aprendizagem individual, como que você avalia, quais são os recursos que você usa e, finalmente, quem são os seus estudantes individualmente. E aí, quando a gente fala de um ser humano, a gente fala o quê? De uma miríade de informações relevantes que são relativas às múltiplas dimensões da vida humana. Por exemplo, você tem na sua sala um estudante que é filho de e foi criado de acordo com a cultura japonesa. Então, essa criança ela vai ter um comportamento diferente das outras, é super normal, porque a cultura japonesa ela é mais estrita, as pessoas são mais tranquilas, elas são mais, eu diria, talvez até um pouco mais fechadas, um pouco mais centradas. É bom, é ruim? Não, não faz diferença. Até porque na escola, as pessoas da comunidade japonesa, elas vão extremamente bem, porque elas são muito focadas e concentradas e estudiosas, ok? Mas vamos imaginar que você tenha na sua sala uma criança que vivia numa comunidade indígena e que, por alguma razão, os pais tiveram que se mudar para uma cidade pequena, mas que agora está lá na sala de aula. Essa criança vai ter outras demandas. Tanto uma quanto a outra não significa que elas tenham deficiências, mas elas com certeza terão necessidades educacionais às quais você, como professor ou professor, tem que responder. Isso tem a ver com diferenciação curricular. Isso tem a ver com conhecer cada criança que está na sua sala de aula, ok? Uma vez que você tenha essa compreensão, que talvez você não tenha dado muita importância durante a sua vida profissional, porque muitos professores e professoras entram na sala de aula e simplesmente colocam no quadro, ou tem um quadro branco, não importa o que eles vão trabalhar naquele dia, vão ensinar naquele dia, e ensinam, sem ter essa preocupação. E as crianças, muitas vezes, passam a vida inteira, o ano todo com essa professora ou professor e são, vamos dizer, quase que invisíveis. A professora não lembra o nome dela. Sabe o que é legal? Quando você vai fazer o mapa da sala de aula, você se conscientiza de quem são essas crianças. Às vezes você se lembra da face, lembra da criança, mas não sabe o nome dela. Isso é muito comum. É errado? É certo? Bem, não deveria ser assim, mas foi assim, provavelmente, que vocês aprenderam a ser professor e professora. Então, não crítica nenhuma está presente aqui na minha fala. Além disso, você precisa se lembrar de uma coisa que é super importante quando você vai pensar em diferenciar o currículo. Eu falei de recursos, não é? Ensino, aprendizagem, como ensina, como aprende, recursos. Olha só, nós vivemos agora num mundo tecnológico. Não importa onde você vá, não importa o horário, não importa a classe social. Gente, de alguma forma, direto ou indiretamente, as crianças, jovens e adultos brasileiros têm acesso a algum tipo de informação pela internet. Então, a internet, você sabe, transformou as nossas vidas, né? Aumentou, inclusive, a nossa carga horária. Então, o que que acontece? Hoje, o acesso a conhecimento, informação, diversão, informações sobre todas as áreas de conhecimento, todas as áreas, as dimensões da vida humana, tudo está disponível na internet. Além disso, plataformas como TikTok e outras, elas são preparadas para desencadear na gente uma descarga de substâncias, de uma química, neuroquímica, do prazer que faz a gente ficar ligado naquilo. Todo mundo passa por isso, eu passei por isso e consegui me desconectar usando a minha mente criativa. Imagine crianças e jovens, os próprios pais e mães, sem saber, eles dão para os filhos um telefone ou um tablet e as crianças ficam completamente
fissuradas, porque é um tanto de estímulo no seu cérebro que elas ficam absolutamente viciadas naquilo. E aí que cada vez mais a escola, do jeito que ela é estruturada, é chata, é desagradável. É um lugar que não tem estímulo suficiente, muito pelo contrário, tem constrangimento, tem exigências, tem que prestar atenção, tem que ficar ligado numa pessoa falando que não, sacou? Que não dá para engolir, que não se compatibiliza com esse universo alucinante, paralelo. Agora tem, além de tudo, a inteligência artificial. Então, veja, quando a gente fala de diferenciação curricular, nós precisamos necessariamente pensar nesse universo paralelo. Não tem como você se desvincular dele. Não tem como mais. Então, o que significa diferenciar o currículo? Diferenciar o currículo significa que você vai, quando planejar suas aulas, você vai pensar no modo como você vai apresentar os conteúdos curriculares, porque eu já falei isso, né? Esses elementos que eu apresentei para vocês, vocês viram, não é o conteúdo curricular. Conteúdo curricular é o conteúdo formal, é o conhecimento que as crianças, nas várias faixas etárias, jovens ou adultos, têm que aprender a conhecer. Mas o currículo é tudo isso, plus, mais esse conteúdo formal. Então, para você diferenciar o currículo, você tem que saber como é que você vai introduzir esse currículo, como você vai apresentar esse conteúdo. Você tem que definir quais são os métodos ou da metodologia de ensino ou a didática que você vai utilizar para apresentar aqueles conteúdos que são relevantes. E, finalmente, como é que você vai avaliar? Aí alguém pode dizer, professora, mas eu faço o meu planejamento assim, então eu não estou já fazendo diferenciação, não. Sabe por quê? Porque isso é só o starting point, é o ponto de início desse processo para diferenciar o currículo. Porque o que é importante é, uma vez que você tem um mapa da sala de aula, você começa a ser capaz de criar estruturas de aprendizagem e de ensino que são totalmente diferenciadas. Por exemplo, você pode criar na sala de aula grupos de habilidades mistas, ou você pode criar na sala de aula duplas ou triplas que vão se apoiar mutuamente. Lembra dos 5 princípios da educação inclusiva? Vai lá assistir o vídeo. Você tem que negociar os objetivos com os estudantes, ou seja, aumentar o nível de participação. Então, você compartilha o poder na sala de aula. Os estudantes podem escolher, por exemplo, qual é a atividade que eles querem realizar. Eu estou lembrando aqui que, inicialmente, né, nas escolas, na minha época, a aula de educação física, lembra como era? A gente tinha que fazer atividade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou pulava, polichinelo, né? Esse que era o nome. O tempo foi passando, o conhecimento foi aumentando, e nós chegamos num ponto agora que as pessoas fazem o quê? Tem estações de atividades físicas. E as pessoas, os estudantes, eles podem passar por estações. Eles podem escolher as atividades que são mais propícias. Eles podem escolher entre diferentes tipos de esporte. E por aí vai. Você percebe? Aquela aula, 1, 2, 3, 4, ela não funciona mais. Ela não tem mais sentido, né? Bem, então, por hoje, eu vou deixar você com essa ideia de diferenciação curricular, de currículo e de processos de ensino-aprendizagem, principalmente esperando que você invista no seu conhecimento sobre você, como você ensina, como você aprende, de que forma que esses dois elementos estão integrados
no modo como você se apresenta para a sua turma como professora ou professor, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui a sua curtição e, claro, me mande sugestões de tema, gente. Eu estou aqui para isso. Compartilhe o canal, porque essa é uma forma muito legal para a gente aumentar nossa comunidade de aprendizagem e aprender e discutir, conversar mais e mais sobre esses temas tão importantes na sala de aula inclusiva. Um beijo no coração, um chante e até o próximo vídeo, quando eu vou falar sobre mapa de sala de aula, para você aprender como é que você faz isso, ok? Tchau, um beijo no coração.